Oi, gente! Vamos começar hoje mais uma aula de artes. E o tema de hoje são os elementos do teatro. Os elementos do teatro, eles são divididos em duas partes: os elementos visuais e os elementos sonoros. Os elementos visuais são aqueles que no teatro a gente pode ver, que eles nos ajudam a entender a cena através do que está lá, do que é visível para a gente. Já os elementos sonoros, eles são os que a gente pode ouvir, que podem ser sons artificiais ou sons naturais, como o som da chuva, o som dos animais. Os elementos visuais, eles são divididos em 4 grupos: o figurino, a maquiagem, a iluminação e o cenário. E agora a gente vai saber um pouquinho sobre os 4. O figurino, ele serve para identificar. Então, quando você vê o personagem com uma determinada roupa, você já vai saber quem ele é. O sexo, onde trabalha, e vai saber algumas informações sobre ele, como, por exemplo, religião e algumas coisas características, por exemplo, da profissão dele. Então, se uma pessoa está lá vestida toda de branco, você pode pensar que aquela pessoa trabalha na área da saúde. Se a pessoa está vestida com uma burca, você pode pensar, poxa, aquela pessoa não é daqui, ela é de uma outra religião. E assim por diante. Além de identificar o personagem, o figurino ele é responsável por transformar o ator naquele personagem, ajuda na caracterização. Além disso, o figurino ajuda a gente a entender a época e o clima em que acontece a história. Vamos agora para o próximo, a maquiagem. A maquiagem, junto com o figurino, ajuda bastante a entender o que é que está acontecendo na cena. Ela é um dos elementos mais importantes para poder transmitir para o espectador quem é aquele personagem, no que o ator se transformou. Seja para criar uma coisa nova, colocando sobrancelhas diferentes, nariz, uma verruga, orelhas pontudas, ou até mesmo criando efeitos de ferida ou até engordar um personagem. Vocês já devem ter visto alguns atores em filmes que utilizaram da maquiagem para se transformarem em outro personagem, né? O outro elemento super importante é a iluminação, que não serve somente para iluminar, para acender o palco para a gente que está na plateia assistindo. A iluminação, ela cria efeitos na cena. Ela pode criar um foco para o personagem, ela pode criar tensões, ela guia o olhar do espectador. Então, se eu quero que o espectador olhe para um determinado local, que o ator está na cena, então eu posso utilizar da luz para guiar esse olhar. Outra coisa importante também é que em momentos de tensão ou momentos específicos de romance, de guerra, de medo, essa luz pode ajudar o espectador a entender melhor o que está acontecendo. Legal, né? E o último elemento visual é o cenário. O cenário é o lugar onde acontece a história. É o local, no palco, onde a gente vai assistir tudo o que acontece. E ele pode ser um lugar físico, como uma sala, um quarto, um laboratório, a praia, que são lugares que existem de verdade. Ou eles podem ser um cenário simbólico, como o mundo da imaginação, o reino das fadas, e aí são coisas imaginárias. E cada cenário, ele pode ser criado de uma forma diferente. Ele pode ser um cenário realista, de um quarto com uma cama e uma janela, com objetos de verdade. Ou ele pode somente ter uma cadeira imaginada, e aquela cadeira se transformar, por exemplo, num banco de ônibus, na cadeira que você almoça. Isso vai depender de como o ator vai interpretar junto com aquele objeto de cena. Então, os elementos visuais estão ok: figurino, maquiagem, iluminação e cenário. Agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre os elementos sonoros. Os elementos sonoros, a gente tem a sonoplastia. Na sonoplastia, a gente pode criar sons naturais ou sons artificiais. Os sons naturais são aqueles produzidos pela natureza, como o som da chuva, o som dos animais, um raio, por exemplo, um trovão, que a gente pode ouvir esses sons que são produzidos pela natureza. Já os sons artificiais são criados pelo homem, que são sons como um tiro ou até mesmo a produção de uma música.
Esses sons, quando colocados na cena, eles vão ajudar o espectador a entender o que está acontecendo. Se é um momento de tensão, se é um momento de romance, se é um momento de medo, se é uma guerra. E também a sonoplastia vai criar dentro do palco coisas que a gente não poderia trazer para lá. Por exemplo, uma cena de chuva. Eu não preciso necessariamente molhar e criar um momento de chuva com a água caindo no palco para dizer que está chovendo. Eu posso, através do elemento figurino e da sonoplastia, criar esse efeito, com uma pessoa entrando no palco com a roupa molhada, ou com uma capa de chuva, ou até mesmo usando um guarda-chuva. Então, com o figurino, é possível que a gente, junto com a sonoplastia, crie esse efeito, para que o espectador entenda que lá fora de cena está acontecendo uma chuva, entre outros efeitos também. Então, agora que você já conhece um pouco mais sobre os elementos visuais e sonoros do teatro, a gente vai fazer uma atividade bem simples aí em casa. Vamos lá, eu tenho uma imagem para vocês e eu queria que vocês observassem essa imagem, tá? Observa o cenário, o figurino, a maquiagem, todos os elementos que a gente já estudou logo no começo dessa aula. Me diz aí, que tipo de cenário é esse? É um cenário real ou seria um cenário simbólico, imaginário? Do que é que ele trata? Será que a gente pode entender algumas coisas mesmo sem assistir a essa cena? Que tipo de informação ela passa para o espectador? Será que é uma peça feliz? Será que é uma tragédia? Qual seria a temática? Será que ela é para que público? Adulto ou infantil? E o que a gente pode falar sobre os elementos que estão presentes nessa imagem? Tá bem fácil, né? A gente vai fazer a leitura da imagem e vocês vão responder essas perguntas. A gente fica por aqui e se encontra na próxima aula. Tchau!